Fala pessoal! Vamos dar continuidade à nossa resolução de questões sobre o poder constituinte. Se puder, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Se tiver como fazer isso, eu te juro que no próximo concurso que você fizer você vai se dar bem na prova. Isso é verdade, pode crer, meu brother e minha broda. Vamos agora para a questão de número 14. Segundo a doutrina, os procedimentos de reforma constitucional classificam-se em emenda e revisão, não tendo este último sido aceito pela Constituição Federal de 1988. A questão tá errada, pessoal. Podemos encontrar a resposta no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fala da revisão constitucional. Vamos a ele. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Questão número 15. O titular do poder constituinte é o povo, que, no Brasil, engloba tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados. Correto, né, pessoal? Sem mistérios aqui nessa questão. Tanto o brasileiro nato, quanto o naturalizado é titular do poder constituinte do povo, apesar de algumas restrições do brasileiro naturalizado. Questão de número 16. O poder constituinte originário tem o condão de instaurar uma nova ordem jurídica por meio de uma nova Constituição ou mesmo de um ato institucional. A questão tá certa, pessoal. Segundo Temer, qualquer ato constituinte inaugura a nova ordem, não importando qual a rotulação dada a ele, mas sim sua natureza. Com isso podemos afirmar que o poder constituinte originário tem o condão de instaurar uma nova ordem jurídica por meio de decretos, atos institucionais, Constituição. 17. Considere que, por emenda constitucional, tenha sido expressamente revogada a previsão do voto direto, secreto, universal e periódico como cláusula pétrea e que, em seguida, nova emenda tenha estabelecido o voto censitário e aberto. Nessa situação, as mudanças efetivadas, apesar de questionáveis socialmente, estão de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro vigente. Questãozinha fácil, né, pessoal? Ela está errada. O voto direto, secreto, universal e periódico são uma das cláusulas pétreas. Veja o artigo 60º, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1º, a forma federativa de Estado. Inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3º, a separação dos poderes. Inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Vamos agora para a nossa próxima questão. 18. Considere que lei editada sob a égide de determinada Constituição apresenta-se inconstitucionalidade formal, apesar de nunca de ter sido declarada inconstitucional.
Nessa situação, com o advento de nova ordem constitucional, a referida lei não poderá ser recepcionada pela nova Constituição, ainda que lhe seja materialmente compatível, dado o vício insanável de inconstitucionalidade. Pessoal, a questão tá certa. Bem, se a lei nasceu com inconstitucionalidade formal na Constituição vigente, caso venha a ter uma nova ordem constitucional, a lei não poderá ser recepcionada. Com isso, temos que ter em mente que, para que a lei seja recepcionada por nova ordem constitucional, ela precisa: primeiro, ser formal e materialmente compatível com a Constituição da época em que foi editada. Segundo, ser apenas materialmente compatível com a nova Constituição. Terceiro, está em vigência. 19. Suponha que uma lei infraconstitucional tenha sido revogada pelo advento de uma nova ordem constitucional, por ser com ela incompatível. Nessa situação, com a entrada em vigor de uma terceira ordem constitucional, ainda que seja compatível com ela, a referida lei infraconstitucional não poderá ser restaurada, salvo se houver disposição constitucional expressa nesse sentido. Galera, a questão está certa. O que ocorre aqui é o chamado fenômeno da repristinação, que é a restauração de lei revogada, porém essa lei revogada da primeira Constituição só será restaurada com disposição constitucional expressa. 20. De acordo com a corrente doutrinária majoritária, o município é titular, nos limites estabelecidos pela Constituição Federal, do poder constituinte derivado decorrente. Tá errada, pessoal. O poder constituinte derivado decorrente não é extensível aos municípios. Vamos agora para a nossa questão de número 21. 21. Proposta de emenda constitucional a respeito da extinção do voto obrigatório pode ser objeto de deliberação do Congresso Nacional. Questão tá certa, pessoal. O artigo 60º, parágrafo 4º, inciso 2º, não restringe a obrigatoriedade do voto ser objeto de deliberação de emenda constitucional. Vamos à letra da lei. Artigo 60º, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico. Então se liga nessa parada, minha gente, a extinção do voto obrigatório pode ser objeto de deliberação do Congresso Nacional. Questão 22. Sempre que uma proposta de emenda à Constituição for apresentada, sua tramitação deverá iniciar-se, necessariamente, na Câmara dos Deputados. A questão tá errada, pessoal, pois não será iniciada necessariamente na Câmara dos Deputados a proposta de emenda. No artigo 60 e nos seus incisos, podemos observar isso. Vamos à letra da lei para vocês verem. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Inciso 2, do Presidente da República. Inciso 3, mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Questão número 23. Não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de governo, por se tratar de cláusula pétrea. Galera, a questão tá errada. Prestem atenção. A forma federativa é o Estado e não o governo. Vamos a um esqueminha aqui. Forma de Estado é a federação. O regime político adotado no nosso país é o democrático. A forma de governo é a república. O sistema de governo é o presidencialismo. Vamos para a questão 24, e nem pense em besteirinhas por causa desse número. A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser reapresentada, na mesma sessão legislativa, mediante requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. A questão tá errada, pessoal. De acordo com o princípio da irrepetibilidade, a emenda constitucional não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Isso se encontra no artigo 60º, parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Porém, caso fosse projeto de lei, seria possível sua representação. Podemos encontrar isso no artigo 67º. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Questão de número 25. A Constituição Federal admite que tratados internacionais de direitos humanos, desde que aprovados por quórum especial no Congresso Nacional, sejam incorporados com a mesma hierarquia das emendas constitucionais, o que se coaduna com o princípio da prevalência dos direitos humanos que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. A questão tá correta, pessoal. E quórum especial é igual a quórum qualificado. E a prevalência dos direitos humanos rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Vamos à lei seca para vocês verem. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Segunda, prevalência dos direitos humanos. Vamos para a questão número 26. Por meio do poder constituinte derivado,
Emendou-se a Constituição Federal, a fim de estabelecer que todos os tratados e convenções sobre direitos humanos, dos quais o Brasil for signatário, serão recepcionados automaticamente como emendas constitucionais. A questão tá errada, pessoal. E como você já viu aqui, o tratado internacional pode adquirir 3 status diferentes, como 1. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito das emendas constitucionais, que será emenda constitucional. 2. Tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo rito das emendas constitucionais, que terão status supralegal. 3. Tratados internacionais, que terão força de lei ordinária. É isso, meus garotinhos e garotinhas. Se vocês estiverem no pique, passem logo para a terceira parte da nossa resolução de questões sobre o poder constituinte, que está aparecendo no vídeo do seu lado direito. Caso tenham alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Caso gostem do vídeo, deixem o like maroto e gostoso. Caso queiram assistir ao vídeo anterior, basta clicar com o mouse no vídeo que está aparecendo do lado esquerdo. Até o próximo vídeo, bye, 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 bye.